Paz do Senhor, igreja. Obrigado, grupo de louvor. Vai ter um dia desse que nós vamos ficar aqui só com o grupo de louvor. Amém, igreja? Nós vamos ficar aqui só adorando, adorando e adorando. E nós vamos fazer isto. Logo, logo nós teremos uma sexta-feira dessa. Nós teremos o nosso culto e nós continuaremos aqui numa vigília, pelo menos até meia-noite. Nós estaremos aqui adorando ao Senhor de uma maneira muito espontânea. Você está disposto? Amém? Coisa boa. Deus abençoe a todos. Tome assento, meus amados, adorando ao Senhor nesse espírito de reverência, mas também de expectativa daquilo que Deus fará nesta noite através da sua palavra. Você crê que a oração que você fez aqui, ela chegou no céu? Você crê nisso mesmo? Aleluia. Você crê que o louvor que a gente fez aqui chegou no céu também? Amém. Você crê que o céu agora libera uma palavra sobre a sua vida? Amém. Coisa boa. Amados, eu estou vendo um tempo em que a fé de muitos, ela vai sendo bombardeada e as pessoas vão se sentindo longe das realidades do reino de Deus. Vão se sentindo longe das realidades do mundo espiritual, que é tão real quando você está perto de Deus. E às vezes, quando a pessoa se sente longe, ela se sente, às vezes, um pouco inconsciente, ou a visão fica um pouco nebulosa, e ela não sente desejo de estar na presença do Senhor, não sente desejo de orar, não sente estimulada à adoração, não sente estimulada a ter contato com a palavra de Deus, e digo mais, ela não sente estimulada a ter comunhão com os irmãos, com a igreja. E nessa situação, seguramente essa pessoa não vai pregar o evangelho, porque ela está num processo de desorganização da fé. E, consequentemente, a visão dela, o ânimo dela, não estará direcionado para as coisas espirituais, porque essa visão, essa estrutura, ela está desorganizada dentro de cada um de nós, muitas das vezes. Mas o fato é que quando nós estamos na casa do Senhor, mesmo quando você está com a mente toda desorganizada, com as suas emoções todas desorganizadas, com a sua visão toda nebulosa, e você vem para a casa do Senhor, aqui você recebe um renovo, você recebe um direcionamento. E talvez você possa perguntar, pastor, você tem base bíblica para isso? Tenho sim. Dá uma olhadinha no Salmo 73, que é o Salmo de Asaf. Quando toda a fé dele estava bagunçada, toda a esperança dele estava desestruturada, toda a visão dele estava confusa, e ele disse assim, quase que eu fui embora da casa de Deus. Ele diz, quase que meus pés se desviaram. Ele diz, quase que eu desisti de tudo. Porque as circunstâncias que ele via, a realidade que ele enfrentava, parece que era exatamente contrário a tudo aquilo que ele cria. E aquilo trouxe um certo desânimo para ele. Trouxe dúvidas acerca da grandeza de Deus, daquele Deus que ele cantava, daquele Deus que ele adorava, daquele Deus que ele ensinava as pessoas a adorar. Ele ficou com dúvidas a respeito disso. Disse, não pode ser, num ambiente onde a injustiça prospera, o engano prospera, tudo que é ruim prospera e parece que só quem é fiel a Deus fica para trás. E esse questionamento leva ele a entrar numa profunda crise. E essa crise o leva a querer se afastar daquele ambiente em que ele costumava servir a Deus. Mas o que ele fez? Ele falou assim, até que um dia eu entrei na casa do Senhor. Amados, e na casa do Senhor, Deus não estava lá presente para dizer, olha, aquilo tudo que você perguntou, a resposta é isso, isso e isso. Ele só contemplou a presença de Deus. A presença de Deus, sem falar nada, ela tem respostas para tudo. A presença de Deus, sem falar nada, ela corrige tudo. Ela realinha, ela dá propósitos, ela dá sentido para as coisas, porque Deus é Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Estamos atravessando um tempo, amado, um tempo de dificuldade. Eu não posso negar que a igreja está atravessando um tempo de crise, um tempo de dificuldade, em que talvez o mal que estava sobre Asaf, declarado no Salmo 73, tenha atingido talvez você que nos acompanha pelas redes sociais, talvez tenha atingido você que está aqui nesta noite, ou pessoas que convivem conosco, mas estão distantes, talvez tenha atingido você. Mas eu digo uma coisa, a oração desse pequeno pastor aqui é para que o Senhor te leve do santuário dele, é que o Espírito Santo pegue você pela mão e leve lá você no santuário e fala assim, olha o que você não estava vendo, e faça você contemplar a glória de Deus, numa intensidade tal, não só você contemple, e que essa glória de Deus, cheia de amor, ela venha e te dê um abraço bem grande, te envolva todo, e que você saia glorificando a Deus, dizendo, glórias sejam dadas ao Senhor. Eu recebi aqui uma carga de vida, de esperança, de fé. Deus existe, Deus está vivo, Deus não se esqueceu da gente, e que você saia com esse renovo, com essa ousadia para declarar a grandeza do nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui, amados, porque o Espírito Santo, ele tem dito para esta igreja aqui, não desistam, não desistam, como diz em inglês, don't give up, não desistam, amém, igreja? Não desistam. No dia mais complicado, que parece que Deus desapareceu, não desista, porque Deus não desaparece. É a nossa visão que fica um pouco nublada. Deus é sempre cheio de glória, está sempre no mesmo lugar, sempre reinando, sempre poderoso, sempre santo, sempre justo, sempre cheio de amor. Deus, ele não se move, e Deus quer dar uma experiência nova para cada um de nós aqui agora. E desde o início do ano que nós estamos ministrando sobre o Pai, ministramos sobre o Espírito Santo, e Deus tem colocado no meu coração, fale quem eu sou para a minha igreja. E é isso que nós temos feito aqui. Os irmãos já perceberam, nós falamos bastante sobre o Espírito Santo de Deus, falamos sobre quem é Deus, né? Deus que é justo, Deus que é poderoso, Deus que é cheio de amor, e vários irmãos aqui ministraram sobre este assunto também. E vou dizer uma coisa, quanto mais a gente começa a estudar sobre quem é Deus, mais ele se revela a gente. Por isso que eu quero encorajar os irmãos a terem experiências com Deus na oração, experiências com Deus na adoração, na leitura da palavra, experiências com Deus na obediência à sua palavra. Amados, essas experiências vão gerar em você uma consciência da grandeza de um Deus que você nunca teve antes. E é por isso que nós estamos nesse tempo ministrando sobre esse assunto, sobre a direção do Espírito Santo. Porque também estamos vivendo num tempo de bombardeios intensos sobre a nossa fé. Nós vemos num mundo que tentam calar tudo que é sagrado, tudo aquilo que vem do reino de Deus. Você vai em certos países, é proibido ter uma Bíblia numa biblioteca, mas você pode ter livros lá, pornográficos, com ideologia de gênero, tratando das mais baixas sujeiras do mundo. Você pode ter, mas tem uma lei que proíbe ter uma Bíblia lá. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo presas porque elas denunciam o pecado. Recentemente teve um pastor canadense que foi preso, que ele pregou na igreja dele que homossexualismo é pecado, que essas coisas são pecado, e ele foi preso. Um pastor de uma grande igreja no Canadá, estava lá 17 anos e de repente foi decretado uma ordem de prisão porque ele era homofóbico. Mas você pode ir para a rede de televisão e falar os maiores absurdos imorais, as pessoas vão achar engraçado, vão ter um debate dizendo que pedofilia é doença, que não tem nada a ver, e tudo bem, mas se falar da palavra de Deus que restaura o homem, isso aqui você é preso. Sabe o que é isso? Estão tentando calar todas as vozes. É assim, começa no Canadá, foi na Austrália, na França, não sei o quê, aqui no Brasil, e uma leizinha aqui, uma lei ali, mas o fato é que vai tentando tirar da gente a nossa fé. Então veja só, se você está num ambiente
onde todo o sistema de comunicação e de poder do país, cultural também, está bombardeando em cima da sua fé. Se você não tiver uma proteção, você seguramente uma hora não vai resistir. Nós estamos num culto de ensino da palavra de Deus. E quando nós estamos ministrando aqui a palavra de Deus, o Senhor está colocando em você as resistências necessárias para que a sua fé não venha sucumbir. E só a palavra de Deus, ela te orienta nesse sentido. Não tem filosofia, não tem boas intenções, não tem boa ética. Nesse campo de guerra só vale o que é liberado através da palavra de Deus. Eu não posso vir aqui com as minhas ideias como um filósofo da fé. Não, amados, eu tenho que vir aqui na revelação do Espírito Santo, passar para você aquilo que é estratégico, que nós nem estamos vendo, mas o Espírito Santo está vendo, revela e ministra tal tema, para que a minha igreja se fortaleça. E é por isso que nós estamos falando sobre quem é o Pai, nosso Pai Celestial, e quando nós falamos aqui sobre quem é Deus, com todo o poder e com toda a glória, Deus ele tem interesse que os teus filhos cheguem perto dele como filhos. Por isso Jesus disse, olha, quando vocês forem dirigir ao grande Deus, vocês começam dizendo assim, Pai nosso que está nos céus. Não começa dizendo grande rei, todo poderoso, Pai nosso. Ou seja, assim, chegue lá exatamente usando o relacionamento que ele quer ter com vocês. E ele é um pai legal. Ou seja, legal é aquilo que é baseado em lei. Nas leis eternas, ele estabeleceu pelo seu eterno poder que nós somos filhos dele. Então chegue lá como pai, como filhos, dirigindo-se a um pai. Amados, e você tem que ter esse relacionamento, de você poder abrir o seu coração para o seu Pai Celestial e dizer, papai, eis-me aqui na tua presença. Me instrui nesses dias difíceis, porque eu preciso de uma proteção maior. Amados, interessante, já viu quando a sua criança está com medo? E aqui está o Bruno aqui com a Letícia, as crianças ali, né? Quando a criança está com medo em casa, ela está lá no quarto dela, aí deu um trovão de noite, para onde ela corre? O quarto do papai. Não é assim, Daiana? Papai, estou com medo. Não é assim que acontece? Se a criança está na rua, aparecer um cachorro diferente, corre para dentro de casa e só tranca a porta? Não, corre para perto do papai. Papai, tem um cachorro lá fora. Papai, lá fora está escuro, vai comigo. Por quê? Porque no pai ele vê a figura da segurança. Então, quando nós, amados, estamos aqui nesta terra, nós precisamos ter essa intimidade, que quando você se sente um pouco desestabilizado em alguma área, você possa correr e dizer, papai, me socorre. E vocês sabem, aqui está o Kleber aqui, Karina, tem aqui várias mamães e papais aqui. Você sabe quando seu filho te chama brincando, e você sabe quando seu filho te chama porque ele está em perigo. Não é assim, pastor Gerson? É um grito diferente. Você pode estar bem tranquilo, mas você ouve um grito lá fora. Se for esse grito diferente, você sai correndo porque você sabe que tem uma situação de perigo. Diferente de um grito quando a criança está brincando e que chama o pai. Por quê? Nós somos preparados para identificar um clamor de socorro que requer uma intervenção urgente. E é por isso que Jesus disse, a hora que vocês forem clamar, comece, Pai nosso que está nos céus. E você tem que ter essa intimidade com Deus. Essa barreira materialista que está aí hoje, impedindo a gente de ver com mais clareza que o nosso Pai Celestial, ela tem que cair diante dos olhos de cada um de nós. Porque senão você não vai conseguir ver. Você vai achar que o teu Pai Celestial é uma figura utópica, imaginativa e que ela não se importa com você. Isso não é verdade. Essa narrativa, ela é enganosa e diabólica, porque estão tentando destruir toda a estrutura de fé, aquela que nós direcionamos para o nosso Pai Celestial, e o inimigo tenta destruir de todas as maneiras para você ficar apenas com a visão daquilo que o homem pode fazer. Ou seja, nisso você tem uma desconexão total com o seu Pai Celestial.
E como é que você se desconecta? Quando você não ora, quando você não adora, quando você não tem mais interesse pela palavra, você está dizendo, me desconectei. Mas então, amados, quando o Espírito Santo nos fala, traga essa palavra de volta, nós estamos trazendo uma palavra exatamente para que você saiba que você tem uma conexão. A conexão de Deus está lá, e nós vamos colocar a nossa conexão aqui também, e aí sim, você, opa, estou debaixo de cobertura de paternidade do meu Pai Celestial. Amados, Jesus Cristo esteve aqui nesta terra, Ele completou a obra dele, foi para os céus, e Ele manda o Espírito Santo. Então hoje, enquanto eu estou aqui na terra, Deus Ele está nos céus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Jesus Cristo está no céu, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Mas aqui na terra Ele mandou o Espírito Santo. Então nós estamos vendo a dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo Ele não veio aqui para andar com você. Ele veio aqui para morar dentro de você. Ah, não é para andar assim, quando eu ando aqui, eu posso andar aqui, posso andar mais longe, posso um dia estar presente, posso um dia não estar, mas aquilo que habita dentro de você, amado, não tem como você andar longe. Irmã André, já imaginou se o seu coração andasse longe, o seu pulmão andasse longe? Não, onde a irmã vai, o pulmão, o coração, vai junto, não é assim? Não é desse jeito? Onde o Kleber vai, o pé vai junto, o olho vai junto, não é assim, Kleber? Tem como deixar o olho para trás? Ah não, o olho vai ficar dormindo e eu vou dar uma saidinha na rua. Não tem como. Porque o olho faz parte. Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele passa a fazer parte de você. É uma parte divina que ela habita dentro de nós. E essa parte, ela é viva, ela fala na nossa mente, ela fala no nosso coração. Amados, é uma voz suave, não é uma voz agressiva. Mesmo quando você vai cometer as maiores barbaridades, a voz do Espírito Santo sempre é uma voz suave. É assim, não é isso que o meu Pai Celestial te ensinou. Não entra nisso. Você vai clicar num vídeo que tem alguma coisa, o Espírito Santo fala assim, Aí você fala assim, aqui tem. É desse jeito assim. Alguém está falando alguma coisa e que aquilo não é bom, o Espírito Santo fala assim, Aí você fala assim, essa conversa não está mais boa. Pode ser alguém falando mal de outro, pode ser alguma situação, você diz, essa conversa já não está mais interessante. Quem já passou por essa experiência aqui, levanta a mão assim, ó. É desse jeito mesmo. Às vezes não tem voz não. Porque como o Espírito Santo habita dentro da gente, significa que ele ocupa todos os espaços dentro de mim. Então, a minha sede consciente e também de lógicas e emoções, ela está ativa e ela está disponível para o Espírito Santo colocar ali. Então, quando o Espírito Santo fala assim, isso não, automaticamente o meu sentimento dá uma sensação de repulsa. E eu me sinto mal se eu continuar insistindo. É assim que o Espírito Santo age. Viu, Julinha? Quando o Espírito Santo fala assim, ele gera na gente um desejo de se afastar daquilo. E se você continuar, você vai se sentir mal. Toda vez que você comete um pecado, você comete sentindo mal. Porque o Espírito Santo dentro de você, o que é o sentir mal? É quando o Espírito Santo se entristece de você insistir numa área em que ele te deu um direcionamento, colocou um sentimento em você na proporção de uma tristeza que é gerada no coração do Pai, e se você insistir, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Então veja só, o Espírito Santo de Deus é uma garantia que eu tenho de que quando eu estou andando nesse mundo, eu estou enxergando as coisas visíveis, e meu olho natural não está enxergando as coisas invisíveis. Então acontece, mas essas coisas invisíveis é o Espírito Santo que vê. E tem um detalhe, o Espírito Santo não dorme. Não é assim, Adelma? O Espírito Santo não dorme. Então, a hora que você está caminhando, que alguma ameaça espiritual aparece, o Espírito Santo ele te ativa no plano consciente e diz, levanta e guerreia. Olha para tal direção e dá uma estratégia imediata para a gente. Então você vê com seus olhos naturais algumas questões e você está andando igual todo mundo, vendo aqui as cadeiras amarelas, cinza escuro, você está vendo tudo igual, mas aquilo que é espiritual que você não está vendo,
pareceu uma ameaça, o Espírito Santo ele diz, está vindo dessa direção, está vindo na direção da sua família, é na direção do seu filho, na direção do seu marido, é na direção da irmã fulana de tal, se você é um líder, é na direção de uma pessoa tal que você está cuidando, enfim, ele dá direcionamentos. E para você, e gera na gente um desejo imediato de uma reação. E essa reação também é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Então por isso que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Você pode estar sentindo um cisquinho, mas você tem que buscar e dizer, Senhor, eu comecei meu dia, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo hoje, porque Ele é a minha garantia, Ele habita aqui dentro. Assim como você come uma comida e que ela faz mal, aí você comeu lá uma feijoada, um negócio lá que não está muito bom, aí o que acontece? Você comeu, deu dor de barriga, fez mal. Então veja só, porque algum sistema dentro de você deu alarme, fez mal, e você apresenta alguns sintomas que não está se sentindo bem. Aí você vai procurar um remédio e você resolve. Da mesma forma, amados, quando você está entrando num ambiente em que alguma coisa vai fazer mal para o seu espírito, o Espírito Santo dá um alarme. E você, opa, não vou entrar nessa situação aqui. Veja só quão necessário é a gente ter uma intimidade com o Espírito Santo e você saber que todo dia o Espírito Santo está dentro de você e que ele ocupa todos os espaços teus. Mas onde o Espírito Santo ocupa todos os espaços, nós temos que saber que ali é um ambiente onde ele governa. Então, qual é a sede do governo do Espírito Santo? O meu coração e o teu coração. Lá é a sede de governo. Então é de lá que saem as orientações, é de lá que sai o governo de Deus para a sua vida. E nós temos que estar dispostos a viver debaixo do governo de Deus e que Ele fala conosco pelo Espírito Santo. Amados, veja só, quando eu trago a palavra de Deus, que eu venho ministrar aqui, o Espírito Santo que está em você, ele testifica com o teu espírito a palavra de Deus que ela está sendo liberada aqui. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem coerência com o que está aqui. E quando a gente ora, a gente busca de Deus um direcionamento, e a gente chega aqui, todo mundo aqui tem o Espírito Santo, a hora que a palavra começa a ser liberada, o Espírito Santo dentro da gente, ele vai dizendo, recebe, é isso aqui vai te fazer falta, isso aqui está te fortalecendo, isso aqui está te edificando, está te encorajando, está te direcionando, presta atenção, é para você, você vai usar, você não consegue pegar assim a palavra e saber quantos quilos de palavra tem, mas ela entrou no teu coração e você sai daqui e o inimigo sabe que você está municiado com a palavra de Deus. E o Espírito Santo fala assim, você está com arma poderosa dentro de você. E a hora que você clamar por essa arma, eu estou com o dedo no gatilho. Você clama e eu, pá, 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 derrubo o inimigo. Você está entendendo? Então, o que significa isso? É quando você se defronta com alguma dificuldade, você está cheio da palavra e você começa, Senhor Jesus... E ele começa a te fazer lembrar da palavra, da munição que você tem. E você vai liberando aquela munição na forma de palavra, na forma de atitudes, na forma de pensamentos, amados, e você vai neutralizando todo o mal a partir daí. Então o Espírito Santo, amados, é uma riqueza, é uma dádiva de Deus, pouco compreendida no tempo presente, e o inimigo quer de todas as maneiras que você nunca seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que você despreze essa motivação, a orientação, esse esforço de ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E nós vivemos com situações, amados, que nos provocam tremendos desgastes. E por isso nós precisamos nos encher todos os dias, a todo momento. Às vezes você está cheio de manhã, quando chega 10 horas da manhã, teve uma situação que você parece que o teu nível foi lá embaixo. Encha de novo para o Espírito Santo. Parece que alguma coisa tentou entrar dentro de mim aqui e quis deixar um espaço desse tamanhozinho para você, mas o teu espaço é total aqui. E às vezes, para eu poder deixar esse espaço total para o Espírito Santo de Deus, eu vou ter que entrar num campo de renúncias, de algumas questões, eu vou ter que abrir espaço para o Espírito Santo continuar no governo. Às vezes, esse abrir espaço, você recebeu às vezes uma carga
de um estímulo negativo e que te gerou, às vezes, vontade de um padrão de resposta agressiva para uma outra pessoa, ou você, às vezes, até agrediu mesmo. E aí você fala assim: e agora, Espírito Santo, está tudo bagunçado aqui. Ele vai dizer: então é o seguinte, vamos consertar esse negócio, pede perdão lá, se humilha, resolve, não é isso? E abre o espaço que eu vou. E o Espírito Santo te dando instruções para que ele consiga ocupar o espaço de novo. E quando você acata a palavra de Deus, a voz do Espírito Santo que fala com você, amados, você volta a sentir alegria, você volta a sentir paz de novo, e você continua caminhando, e o inimigo tem que bater em retirada e dizer: eu perdi mais uma. Você tem que caminhar como vencedor. O inimigo, ele provoca o crente de muitas maneiras. Ele foi provocar Jesus lá no deserto, não foi? Foi provocar no deserto, dizendo: está com fome, na área emocional, na área de prazeres. Ele foi provocar lá. Ele foi provocar um dia, quando Jesus falava da morte dele, Pedro: não, Jesus, quem é isso? Querendo lançar um sentimento de coitadismo em cima de Jesus Cristo. E Jesus Cristo percebeu que não era Pedro, ele estava apenas sendo usado. Ele disse: para longe de mim, Satanás. Ele não falou: Pedro, cala a boca, Pedro, você está falando errado, não. Ele repreendeu que estava usando Pedro para lançar sobre ele uma provocação. Lá no Getsêmani foi a grande batalha. O inimigo estava ali dizendo assim: se ele desistir agora, porque chegou a hora dele cumprir a justiça de Deus, e aí eu estou derrotado para sempre, eu vou ficar aqui, eu não vou desistir, até que ele desista da cruz. Então o Getsêmani foi uma grande batalha, mas o Espírito Santo estava ali. Jesus Cristo disse: Pai, é duro saber que daqui a pouco o Filho do Homem vai ser crucificado, mas se não for possível, Senhor, passar esse cálice, né, eu vou beber. E assim foi, mas havia ali uma provocação para que Jesus repensasse a missão dele aqui. E quem nos ajuda nesse momento é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho que entender, a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela tem que entender que ela sem o Espírito Santo, ela não vive. E nós temos uma aparente força, uma aparente suporte, que parece que a gente vai levando as coisas. Ah, não, estou trabalhando, lá em casa está tudo certo, né, já paguei minhas contas, estou levando a vida, está todo mundo com saúde, mais ou menos, a gente vai tocando. Tudo bem, eu não preciso de mais nada além disso. Veja só, isso aí é uma ilusão que eu chamo reducionista ao mundo apenas material. Quando tem um mundo espiritual que está governando tantas coisas estranhas acontecendo, e isso não é apenas do coração humano. São homens que estão dando legalidades, e o inimigo só age aqui na terra através de legalidade, e a legalidade ele usa pessoas para isso. Então, amados, nós estamos num mundo em que as coisas espirituais estão se tornando cada vez mais claras, e mais do que nunca nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu preciso ser cheio cada dia, e você precisa ser cheio cada dia. E quando a gente é cheio do Espírito Santo, amado, a gente não se acomoda mais. A gente quer fazer alguma coisa, a gente quer entrar em movimento, porque é assim que o Espírito Santo nos estimula. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje, amado, eu trago uma palavra aqui que está no livro de João, no capítulo 1. Nós começamos a falar sobre Jesus Cristo na sexta-feira passada. Quem é Jesus? E nós mostramos que, mesmo Jesus, antes de nascer, as palavras proféticas, elas trouxeram para a gente o conhecimento de como Jesus seria. Porque antes de Deus criar qualquer ser, Ele cria uma identidade. E nós olhamos lá no livro do profeta, vários livros da Bíblia, mas começa lá em Gênesis 3 e 15, e aí vai por dentro de toda a Bíblia, passa por Êxodo, vai passando por vários livros. Você vai chegar no livro do profeta Isaías, e você vai ver ele falando lá, né, como é que seria, né, Jesus Cristo quando ele nascesse. O que eu acho interessante é que Deus não deixa nada assim para a gente poder descobrir como se fosse uma surpresa. Para Deus não existe surpresa. Então diz que quando Jesus nasceria, ele diz assim: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Falou da natureza humana dele.
e um governo estará sobre os seus ombros. Então ele não nasceu para ser um homem mais um, ele nasceu para governar. E é interessante que no capítulo 7, Isaías 9 e versículo 7, fala de um governo que não haverá fim. Que coisa maravilhosa! Porque nós começamos a ver com mais clareza Jesus Cristo a partir dessas palavras proféticas, e Jesus Cristo vem e ele se torna tão real aqui na terra e tão real na vida dos crentes, que talvez ele não fosse tão real assim na antiga aliança. Mas ele tornou-se muito real na nova aliança, e aqui está sendo anunciado quem ele seria. Ele seria alguém que estaria sobre ele um reino. Mas não é maravilhoso isso? A gente entender essas questões aqui. Mas tem mais. Mas fala que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então esse é o Jesus que veio. Então Deus define, libera para a gente o conhecimento da identidade daquele que viria à terra, Jesus Cristo, para cumprir uma missão ao nosso favor. Que coisa maravilhosa é essa, né? Como diz lá em 1 Pedro 1,20, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. 1 Pedro 1,20. Mas olhando aqui o livro de João, é um livro que João escreveu, um evangelho, e João já era uma pessoa bem idosa, num tempo em que levantou-se um debate sobre quem era Jesus Cristo, sobre sua divindade, sobre a sua autoridade, sobre ser filho de Deus. E os gnósticos levantaram uma discussão, e sobretudo os judeus gnósticos. E isso começou a perturbar a fé de muitas pessoas. E o apóstolo João, ele vendo essas manifestações que perturbavam o evangelho do Senhor Jesus, ele escreve esse livro aqui, o evangelho de João, o evangelho que ele escreveu. Tanto que João não trata de genealogia, João não trata de nada disso. Ele começa exatamente dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quer dizer, antes de todas as coisas serem criadas, era o verbo. Em grego era o logos. A palavra logos em grego, ela quer dizer também uma ideia. Quer dizer, uma ideia. Nada acontece sem antes ter sido uma ideia. Por exemplo, você está vendo esse púlpito aqui. Antes dele tornar-se um projeto, ele foi uma ideia. Estava dentro da cabeça de alguém. Você olha para esse templo aqui, antes dele tornar-se esse templo como está, ele foi uma ideia na cabeça de alguém. Aí depois essa ideia transformou-se num projeto, e esse projeto transformou-se um dia pela ação de trabalho nesse templo que está aqui. Se você olhar o seu celular que está na sua mão, um dia ele foi uma ideia. A camisa foi um dia uma ideia, o sapato foi uma ideia, tudo foi uma ideia antes. Então está dizendo aqui, antes de qualquer coisa que existisse, havia uma ideia, um logos. Então veja só, eu olhando aqui, eu não consigo saber o que está na mente do Cláudio, aqui na mente da Karina, não consigo saber. Mas hoje, quando você olha essa palavra, você consegue entrar dentro da mente de Deus e saber qual é a ideia de Deus. Porque quando fala assim, no princípio era o verbo, ou seja, era a ideia. Porque no plano de Deus é assim, vem a ideia transforma-se em palavra, e essa palavra gera. A ideia que transforma-se em palavra, e ela, quando ela é liberada, ela gera. Pastor, onde é que está isso? Livro de Gênesis, capítulo 1. E diz assim, haja luz. Então veja só, antes do haja luz, veio a ideia. Vamos criar a luz. A ideia de uma coisa que traz clareza. E depois veio a palavra, veio o haja de Deus. É a palavra liberada e ela gerou, então, um instrumento que tornasse material, visível,
aquilo que era a ideia. Tanto que depois estava tudo pronto, Deus fala assim, e tudo é bom, e Deus disse que era muito bom. Ou seja, a ideia que ela foi liberada através de uma palavra e gerou aquilo que era o propósito de Deus. Então, quando você olha aqui e fala, no princípio era o verbo, você está dizendo assim, é a ideia que quando ela se transforma em palavra, ela gera. Está compreendido até aqui, meus irmãos? Então, esse logos é a ideia que quando transforma em palavra, gera. Quer dizer, e o verbo estava com Deus. Quer dizer, a ideia que gera, através da palavra gera, estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, a ideia e a palavra que gera era o próprio Deus. E quem é esse Deus que está falando aqui? Jesus Cristo. E ele estava no princípio com Deus. Então, olha só, o Logos estava no princípio com Deus. Ele está dizendo, a ideia de Deus no céu, aqui nesse texto, ela se manifesta através de Jesus Cristo. Então, se você quiser saber como Deus pensa, você estude a vida de Jesus Cristo, porque ele é a ideia de Deus manifesta no nosso meio. Por isso que Jesus tratou o tempo inteiro com palavras. Jesus, ele ensinou pela palavra, expulsou o demônio pela palavra, ele acalmou o mar pelas palavras, ele levantou mortos pela palavra, porque ele era a ideia que, quando liberada em palavra, gerava as coisas. É esse Jesus que nós servimos. Então aqui diz, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a hora que a ideia de Deus estava pronta, Jesus, ele era o Logos, que ia liberando a palavra para que as coisas fossem geradas. E o Espírito Santo ia colocando as leis nas coisas e trazendo à existência o Logos liberado. Então, quando eu estou orando ao Senhor, o Espírito Santo, ele está junto a gente, porque a gente não sabe orar direito, mas quando o Espírito Santo está nos estimulando a orar, e você abre o seu coração, e você vê que aquela oração não é mais aquela oração costumeira, está aí no seu coração junto, está aí na sua alma junto, e você às vezes está naquele quebrantamento, o Espírito Santo está simplesmente levando para os céus, dizendo, daqui a pouco vai ser gerado, porque você está em contato com o Logos agora, aquele que gera. Então veja que nós somos uma componente na geração do mover de Deus, do trazer a existência. Então quando você está orando a Deus, você está ali sendo movido pelo Espírito Santo para gerar algo que vai ser liberado na forma de algo até visível. Tem coisa que não é visível, mas muitas coisas são visíveis. Então veja só, amados, quando eu estou falando sobre Jesus Cristo, e hoje de manhã eu estava ministrando na Polícia Militar, já tínhamos lá essa semana, já ministramos 3 vezes, pregando o Evangelho ali. Mas nós estamos falando sobre esse Jesus que faz isso. Um Jesus que gera. É um Jesus que quando você clama por Ele, como Ele é o Logos de Deus, Ele gera em você resposta de oração. Olha bem, tem algumas coisas, estamos no culto de ensino aqui, amém, igreja? Culto de ensino. Tudo passa pelo tribunal de Deus. Tudo passa pelo tribunal de Deus. Um dia eu vou projetar uma figura aqui para você entender por que o diabo lá dentro do inferno, ele tem consciência muito clara do tribunal de Deus, os anjos, tudo aqui na terra, tudo tem tribunal de Deus. Jesus Cristo passou pelo tribunal de Deus quando ele foi crucificado, porque ele estava no meu lugar como culpado. Então culpado, não é que você trata de culpado, num tribunal. Jesus passou pelo tribunal de Deus também. Então, tudo que a gente recebe, que a gente ora e tal, passa pelo tribunal de Deus. Amém, igreja? Vou provar isso. Bruno, me ajuda aqui. Se a Letícia chegar para você e falar assim, pai, me dá um celular de R$6.000, você compra? Não, passou pelo tribunal dele. E o tribunal disse, ele julgou já rapidinho e disse, não. Não é assim? Kleber, se seu filho falar assim, pai, deixa eu dirigir, você vai deixar? Porque passou pelo tribunal. E o tribunal já julgou e disse não. Então teve um julgamento. Então veja só,
Foi um pedido que passou pelo tribunal e veio uma resposta. Não. Não pode vir uma resposta? Sim. Então, quando eu estou orando, a minha oração sobe e ela passa pelo tribunal de Deus. Aí Deus vai confrontar com os valores do reino. Está de acordo com os valores do reino? E se estiver de acordo com os valores do reino, como é que vem a resposta de oração? Deus libera um decreto. Ah, que coisa maravilhosa é isso. Então Deus libera um decreto, e esse decreto vem direcionado para aquele pontinho lá na terra que estava clamando e passou pelo tribunal de Deus e estava de acordo com os valores do reino de Deus, e então vem um decreto dizendo, cumpra-se. É liberado um logos, na forma de um decreto, e nada impede esse decreto de Deus. É maravilhoso isso, né? E você sabe que houve uma resposta, porque o Espírito Santo que está dentro de você fala assim, está vindo resposta aí. Às vezes a gente está um pouco desfalecente, aí Deus levanta uma voz profética que nem sabe quem é você, e fala, meu servo, minha serva, está vindo o decreto de Deus aí. Às vezes sobre uma questão que só você sabe, que está te angustiando, e Deus usa um profeta para dizer, foi liberado um logos, um decreto a respeito daquela causa. É você ver o Espírito Santo em você, não é isso? Nosso Pai nos céus, o Logos de Deus ali, que é Jesus Cristo, ou seja, a Trindade trabalhando para que a ação de Deus ela se efetive em nossas vidas e em nosso meio. Então eu não consigo viver sem intimidade com meu Pai Celestial, eu não consigo viver sem eu ser o templo do Espírito Santo, e eu não consigo viver longe do Logos. Porque ele diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E digo mais, sem ele as coisas não acontecem. Sem Jesus Cristo as coisas no universo não acontecem, porque ele é o Logos, ele é que libera a palavra. O haja vem dele. Louvado seja Deus. Então veja que quando eu falo que eu sou servo de Deus, que eu aceitei Jesus como meu Senhor, olha quanta riqueza veio junto. Eu fui adotado como filho do meu Pai Celestial. O Espírito Santo Consolador vem habitar dentro de mim, e eu tenho um Logos disponível para liberar decretos a meu favor. Que coisa tremenda. É por isso, amados, que eu sou barro, tão frágil quanto meus irmãos, mas eu digo, eu não posso desistir, porque essa revelação é muito poderosa para a minha vida. Eu não posso desistir nos dias mais obscuros, porque eu sei que vai haver um haja de Deus, e esse haja de Deus, quando vier, toda a escuridão vai desaparecer, e eu vou ver novamente a glória do meu Pai Celestial. É por isso que como eu estou aqui hoje, amados, para trazer essa palavra aqui, está dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Então, o Logos de Deus, amado, ele gera muitas coisas, mas gera também luz. Luz é clareza, lucidez, é trazer à tona aquilo que não está visível no campo normal. Então, se eu apagar tudo aqui, a gente passa a não enxergar mais as coisas. Mas a hora que a luz vem, você passa a identificar as cadeiras, a cor das coisas. Então veja que luz, ela traz o quê? Visibilidade daquilo que você não está vendo quando tem trevas. Então dizendo que Jesus, ele era a vida e a luz dos homens. Então aonde Jesus está presente na pessoa do Espírito Santo de Deus, da sua palavra, todas as trevas vão saindo e você passa a enxergar aquilo que ninguém está vendo. Porque essa luz, ela é individual. Ela não brilha igual o sol que vem para todo mundo e tal. Essa luz não, essa luz ela é individual. Eu posso estar vendo coisas e que outras pessoas não estão vendo. Outras pessoas que estão no mundo, ela não está vendo. Está claro até aqui, meus irmãos? Então veja só, nós estamos já chegando ao final da ministração de hoje. Mas eu quero que você leve essa palavra no seu coração. O verbo de Deus, né? Jesus Cristo é o verbo de Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. E o haja de Deus sai através do verbo, que é a palavra, é o Logos de Deus. Por isso eu digo para você, não desista.
Está difícil? Não desista. Está em fraqueza? Não desista. Está triste? Não desista. Está desapontada? Não desista. Está doente? Não desista. Está alegre? Não desista. Porque tem uma paternidade sobre a sua vida, tem um Consolador chamado Espírito Santo para estar com você, e tem um haja de Deus pronto para lhe ser liberado sobre a sua vida também. Glória a Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Fica com essa palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o apóstolo Pedro, que bem conhecia isso, ele diz: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ele está falando sobre Jesus, a revelação de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Continue firme no Senhor Jesus. Busque cada dia uma experiência. Fala: Deus, eu quero experimentar um logos teu. Eu quero experimentar ser um haja teu sobre a minha vida. Você está preparado para isso? Ainda que esse haja possa modificar radicalmente sua forma de pensar e sua forma de agir? Sim? Então vamos ficar de pé, vamos estar orando ao Senhor nesta hora agora. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. E essas liberações de Deus, amados, é por amor que Ele nos ama, como o apóstolo Pedro falou aqui. Foi manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Deus não fez isso para que as estações do ano fossem mais bonitas. Deus não fez isso para que a vegetação ficasse diferente. Tudo que foi feito aqui na terra, revelado na palavra de Deus, é por amor de você. Você é amado de Deus. Irmã, você é amada de Deus. Igreja, você é amada de Deus. Há um Consolador disponível para você. Há uma liberação de paternidade para você. E há um Logos de Deus para você. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por estarmos reunidos neste dia como igreja do Senhor, para estarmos aqui neste culto de ensino, culto da vitória também. Deus eterno, vivemos um tempo de bombardeio da mente, do coração, com potenciais de nos enfraquecer na fé, de nos enfraquecer na visão, no entendimento e no propósito. Meu Deus, vivemos dias do cansaço e da exaustão, e que às vezes tira-nos o ânimo, tira-nos, Senhor, o desejo de estar na Tua presença, de adorar, de orar, de estar em meditação na Tua palavra. Às vezes ficamos meio que recolhidos, Senhor, mas nesta noite o Teu Espírito, Senhor, sopra sobre as nossas vidas, meu Deus e meu Pai, para nos fortalecer, para trazer vigor de novo para as nossas vidas. Meu Deus, não deixa que sejamos engolidos por este século, meu Deus, materialista, um século de trevas, um século hostil, Senhor, que se levanta de muitas maneiras, procurando neutralizar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa visão, com muitas ameaças, inclusive ameaças legais. Pai eterno, mas nós somos Teus servos, fazemos parte de um reino que não é deste mundo. Ó Deus amado, a palavra nos mostra que Jesus Cristo é o menino que nos nasceu, um filho se nos deu, e um principado foi colocado sobre os seus ombros. Meu Deus amado, e nós decidimos caminhar debaixo do reinado do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz diferenciados neste mundo de trevas. É visível como o inimigo tem se levantado contra os Teus filhos, Senhor, para tirar a nossa paz, para nos inquietar na nossa fé, para trazer tribulação ao coração daqueles que querem trabalhar para Ti, gerar frutos. Ó Deus eterno, mas o Senhor nos levantou para denunciar o pecado, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus e meu Pai, que há uma graça, uma misericórdia que emana da cruz do Calvário para todo pecador arrependido. Meu Deus e meu Pai, nós declaramos em Cristo Jesus que nós não retrocederemos, mas nós caminharemos na força do Espírito Santo,
porque nós cremos na verdade, a verdade que liberta, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que o Logos de Deus venha, Senhor, revolucionar os nossos corações nesta noite. Que a Tua palavra venha nos redirecionar em visão, em entendimento, mas também em atitude, Senhor. Meu Deus e meu Pai, para que as nossas vidas sejam instrumentos do Senhor para este tempo de trevas, para que possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo, Senhor, que brilha, Pai, com intensidade, para manifestar a grandeza do Teu reino, do Teu amor, Senhor, mas também que Tu és um Deus de justiça e que um dia Tu há de julgar esta terra, Senhor, onde grandes e pequenos comparecerão ante o Teu tribunal, Senhor, para prestar contas dos seus atos. Pai eterno, recebe a nossa oração. Abençoa o Teu povo, Senhor. Desperta a Tua igreja. Meu Deus, sopra o Teu vento neste lugar, Senhor. Queremos ver o haja de Deus em muitas áreas desta igreja. Queremos ver o haja de Deus sobre as famílias, sobre os ministérios, sobre os líderes. Queremos ver o haja de Deus sobre esta igreja, sobre este ministério, Senhor. Recebe a nossa oração. Repreende toda investida do inimigo contra nossas vidas, contra a nossa fé, contra a nossa alegria, contra a nossa paz e esperança. Ó Deus, e levanta uma geração que crê. Levanta uma geração, Senhor, de compromisso contigo. Levanta uma geração, meu Deus, que teme ao Senhor. Levanta uma geração com vestiduras de santidade, meu Deus amado, para se apresentar ante o Teu trono, para fazer a diferença neste tempo. Levanta uma geração de fé, meu Pai. Levanta uma geração ousada, que declara, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, e que denuncia o pecado, ó Deus, que tem se multiplicado sobremaneira nesta terra e sobre a face das nações, meu Pai. Ó Deus, recebe a nossa oração. Abençoa os Teus filhos aqui presentes, Senhor. Confirma sobre eles a Tua bênção e a Tua graça. Dá vitória para aqueles que entraram aqui atribulados e que precisam de respostas do Senhor. Pai, que decretos dos céus venham, que o haja de Deus se manifeste na vida de cada um aqui, Senhor. E que esta igreja saiba que servimos a um Deus vivo, a um Deus que ouve, a um Deus que responde com poder. Bendito seja o Teu nome. Recebe a nossa oração, Pai, que a Tua palavra, ela encontre guarida nos corações, que possamos entender que o Logos de Deus está ativo para liberar hajas sobre as nossas vidas. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Pai, dá-nos uma noite de descanso, de sonhos de Deus. Guarda nossas casas, nossos lares, Senhor, de todo ataque do maligno, meu Pai. Ó Deus, e que a Tua paz repouse sobre cada coração. É a minha oração que faço no nome santo de Jesus Cristo, o Logos de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa e sobre esta igreja. Se você recebe esta palavra com alegria no seu coração, dê um amém bem forte em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz do Senhor, igreja. E até domingo, às 8 horas, quando estaremos orando aqui, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 18h30, o grande culto de adoração a Deus. Sarinha, então só a pregação.